Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando a nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam bem-vindos. Hoje, novamente, um pouquinho mais tarde, pessoal, já é dia 1º de agosto de 2025, agora são 1h33 da madrugada. Lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 31, porque à noite nós retornaremos aí com as atualizações. Eu optei em fazer a análise mais tarde hoje, pessoal, em virtude de algumas evidências que eu estava esperando ali no gráfico do Bitcoin e posteriormente aqui ao calendário e as três principais bolsas, vocês vão entender aí o motivo. Então vamos começar aqui rapidamente, pessoal, analisando como é que foi o calendário lá nos Estados Unidos, referente aí à quinta-feira. Tivemos alguns eventos importantes no dia de hoje. Saiu para nós o núcleo do índice de preços, resultado anual, um pouquinho acima da projeção de 2,7%. Já o mensal, pessoal, tivemos a equivalência da projeção de 0,3% e os pedidos iniciais por seguro-desemprego, resultado veio abaixo aí da projeção, que era de 222 mil novos solicitantes pelo benefício. Mesmo assim, não acabou refletindo de forma positiva aqui nas três principais bolsas, né? São resultados importantes na economia norte-americana. S&P acabou recuando 0,37, Dow Jones recuo de 0,74 e Nasdaq basicamente aí fechando no 0 a 0. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente, acabou seguindo aqui as três principais bolsas. Tivemos no diário um recuo de aproximadamente 1,76. Neste momento, para nós aqui, pessoal, preço a mercado US$ 115.561. Então, pessoal, complementando, eu optei em esperar um pouquinho mais para começar a análise que seria aí referente ao do dia 31, justamente porque eu aguardava o fechamento do candlestick no tempo gráfico de 4 horas, que acabou fechando exatamente a 1 da manhã, a 36 minutos atrás. Buscava aí algumas confirmações, estivemos bem perto aqui, pessoal, da formação de um martelo de alta, né, uma figura bastante conhecida, com característica de força, e teríamos inclusive, né, o volume comprador superando o volume de venda do candlestick anterior. Infelizmente, né, bem próximo aí do fechamento, acabou retroagindo o preço e tivemos o fechamento, né, com a prevalência aí novamente de volume vendedor. Outro ponto que me chama a atenção, mas que eu não costumo utilizar aqui nas nossas análises, pessoal, é analisando no tempo gráfico de 3 horas. Aqui sim nós temos aí a formação de um martelo, né? Um bom volume comprador, né? Inclusive expressivo, superando aí o volume de venda do candlestick anterior. Então, por conta da nossa dinâmica aqui no canal, pessoal, a gente sobe as análises aí praticamente a cada 24 horas. Eu costumo utilizar tempos, né, gráficos maiores, porque acaba fazendo mais sentido, é um contexto mais amplo, né? Basicamente, eu reduzindo muito tempo gráfico aqui nas análises, vai ficar uma coisa mais avacalhada no sentido de talvez não seguir as projeções, as possibilidades, enfim. Então, a gente tenta frisar bastante aí no tempo gráfico de 4 horas em diante, justamente porque é o que vem dando certo, né? Se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, você vai perceber que as nossas análises fazem bastante sentido e, evidentemente, o cenário que é delineado através, né, das condicionantes que são colocadas aqui para nós, acaba seguindo aí quase que em sua maior parte. Então, vamos dar continuidade aqui na análise, pessoal. Vamos ver o que aconteceu ontem após a análise
verdade, na quarta-feira, e quais são as perspectivas aí de movimentação para o preço agora, é, na madrugada até a nova análise mais à noite na sexta-feira. Então, pessoal, reduzindo aqui, aliás, aumentando o tempo gráfico para 4 horas, nós estávamos basicamente aqui nessa região, um preço trabalhando acima da média de 20 períodos, e a gente tinha aqui um grande potencial por parte dos compradores ao que tange a quebra de estrutura e a busca aqui, né, pela nossa resistência, seja pela resistência diagonal, fazendo alusão a esses topos descendentes, seja pela região dos 120 mil, que também estamos utilizando aí já há algum tempo. De fato, pessoal, a gente pôde acompanhar ao longo do dia que os compradores seguraram bastante o preço acima do range que foi estipulado para a batalha, para esse desafio, que era acima dos 118 mil. Então, basicamente, até umas 2h30 da tarde, a gente teve aí os compradores tentando atuar, né, induzindo aí novos investidores a agredirem o preço para, né, buscarem aí os respectivos alvos, ou até mesmo, né, com um otimismo maior, o rompimento aí da região dos 120. Então, a gente percebe aqui, pessoal, claramente, quando a gente reduz o tempo gráfico para 2 horas, né, como os compradores tentaram manter o preço acima aqui dos 118 mil, que era, né, o range estipulado aí para a tentativa de ou rompimento, né, ou pelo menos a proximidade aqui das regiões conflitadas, né, que inclusive também fizemos a identificação no livro de ofertas, né, uma acumulação de lotes expressiva ali na região dos 119, dos 120 mil, e evidentemente isso também, né, poderá ter sido aí um catalisador para a desistência destes players. Então acredito que a batata assou aqui, pessoal, nessa tentativa aqui, né, por parte dos compradores, com o rompimento desse topo anterior, acabou não concretizando, né? Então, basicamente, eles ficaram quase que paralelos, né, ou até mesmo caracterizando aí um topo duplo, e posteriormente os vendedores passaram a atuar de forma mais incisiva em blocos, fazendo, né, pessoal, aquilo que não poderia, né, que seria o fechamento do preço abaixo dos 118 mil. Essa era a condicionante, né, que também estávamos é, cientes, né, que poderia eventualmente acontecer. Então acabou virando o jogo, né, a moeda, como eu costumo dizer. E aí, pessoal, vem um banquete, né? Isso aqui basicamente é um self-service aí para os vendedores atuarem, né, de forma contundente, incisiva em blocos, buscando níveis superiores. Então, você quando analisa o cenário, né, todo o contexto, entende aquilo que está acontecendo, pessoal, naturalmente as oportunidades, né, elas aparecem. Nessa ocasião, eu acabei aguardando aí o fechamento do candlestick abaixo aqui dos 118 mil, obviamente estava acompanhando um tempo gráfico menor, acabei adentrando numa operação, né, fazendo aí a venda na proximidade do nosso nível, né, que não poderia ser perdido. Então, com a concretização deste fator, acabei adentrando em uma operação vendida, né? Fiz a realização ali na proximidade dos 116 mil, porque sabíamos que ali poderia haver aí uma nova tentativa de retração, e eu quis garantir basicamente o dinheiro no meu bolso. Eu não sabia, né, da amplitude que poderia acontecer essa retração, evidentemente ficaria, né, mais tempo preso e torcendo, né, inclusive para que o preço fosse de fato ali buscar a banda inferior do nosso suporte, né, pessoal, diagonal, fazendo alusão ao canal descendente. Então
Então fiz a realização ali próximo dos 116 e acabei embolsando aí quase 177 dólares. Então, de uma forma bem consciente, tá? Tranquilo, com gerenciamento de risco. Vocês podem perceber que a alavancagem aqui está um pouquinho alta, pessoal, mas, né, eu tenho um capital para suprir essa variação do preço. Evidentemente, você precisa estar atento a isso, né, para que você possa trabalhar, né, justamente com a volatilidade. Então, é importante que você tenha um gerenciamento de risco bem definido e, obviamente, né, você vai conseguir fazer aí as suas operações de forma tranquila. Beleza, pessoal? Então, aqui foi um exemplo, né, daquilo que tínhamos de possibilidade. É óbvio que eu queria que o mercado fosse, né, pessoal, buscar aí a região dos 119, 120 mil. A gente tinha aí uma possibilidade, tentamos aí até as 2h30 da tarde, infelizmente, né, acabou virando o cenário e a gente aproveita também, aqui não tem problema, a gente tenta ganhar dinheiro com o mercado subindo, né, com o mercado caindo. O importante é você entender todo o contexto, o cenário, as reais possibilidades para você tirar proveito disso de uma forma, pessoal, totalmente planejada, estruturada, enfim. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente fez a identificação, né, do gatilho que não poderia ter acontecido. Veio aí, né, a movimentação em blocos, algumas retrações mais simbólicas. A gente sabia, inclusive, que a média de 20 períodos, né, que estava próxima aqui do 117, nesta ocasião, já estava mais fragilizada, né, pela questão de múltiplos rompimentos em ambos os sentidos, né? A região do 116, a mesma coisa. A gente sabia que houveram múltiplas retrações a este nível de preço, o que também fragiliza, fazendo aí com que um movimento um pouco mais contundente acaba se concretizando. Então, pessoal, sem muitas delongas, a gente veio buscar aqui o nosso suporte, né, diagonal, aqui a base do canal, quase que em cima da mosca, basicamente, né? A gente teve aí a retração aqui próxima aí dos 114.300. Então já era esperado que, né, os compradores reagindo, mais uma vez fortalece as nossas marcações aqui no canal da CryptoTrade. Então é imprescindível que você, né, tenha a sua análise, enfim, os seus conceitos, os seus indicadores, mas, né, tente utilizar aqui as nossas marcações que você verá como isso pode te auxiliar aí no seu dia a dia. Então, foi um dia bastante volátil aqui para gente, né? Como eu gosto de mencionar, acabou sendo o dia D, né, pessoal? Não da forma como a gente queria, mas a gente sabia que, né, teria essa possibilidade. Então, foi descrito aí todo esse cenário, os níveis onde a gente poderia ter aí uma reação. Evidentemente, a gente torce, né, para que o Bitcoin possa recuperar novamente, quem sabe, né, buscarmos a banda superior do canal e, melhor ainda, né, rompendo aí essa estrutura, esse ciclo, para que possamos, né, nos aproximar novamente aí do topo histórico. Então, beleza, pessoal, dando continuidade aqui, reduzindo o tempo gráfico novamente, a gente percebe, né, os compradores tentando manter o preço acima aqui da nossa marcação, do nosso suporte, porém, até o presente momento a gente não tem, né, uma clara definição, ou seja, faltam evidências condicionantes. A única que temos é no tempo gráfico de 3 horas, mas eu não costumo utilizar, como eu expliquei para vocês, né? A gente utiliza a partir do tempo gráfico de 4 horas, porque é algo mais sólido, é uma evidência mais robusta. Mas é interessante passar isso para vocês, para a gente deixar no radar, porque também pode fazer certo sentido. No momento, pessoal, em que amanhã teremos o resultado do payroll.
Então, a gente analisando aqui o calendário, amanhã teremos aí, a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília, o resultado do payroll. Ou seja, isso aqui pode ser um grande catalisador para a movimentação do preço amanhã. Talvez, na minha concepção, pessoal, esses compradores, né, que fizeram aí uma eventual reação, ao que me parece, esses caras vão querer segurar o preço aqui na proximidade, evidentemente esperando o resultado do payroll. Então, se tivermos um resultado positivo, pessoal, isso pode trazer aí uma onda de otimismo, né, nos mercados e, obviamente, vai refletir aqui no mercado cripto também. Então, isso é uma hipótese, a gente não pode desconsiderar. Então, seria importantíssimo, né, que você esteja plugado aí, pessoal, a partir das 9h30 para acompanhar, né, o resultado do payroll. Isso pode adentrar o volume no mercado, seja, né, de forma positiva ou negativa, porque se tivermos tecnicamente um resultado ruim no payroll, os vendedores poderão atuar novamente e, pessoal, perdendo essa região, né, confirmando aí o rompimento, pelo menos dois candlesticks, né, no tempo gráfico de 4 horas, os dois prevalecendo o volume vendedor e com pelo menos um caracterizando força, nosso próximo suporte somente na região dos 112 mil dólares. Então isso precisa estar cristalino para todos vocês. Essa é a real situação. A gente vai acompanhar de perto amanhã o resultado do payroll, porque pode impactar de forma contundente aqui no mercado cripto, inclusive, né, no próprio Bitcoin. Então é fundamental que a gente tenha aí um resultado acima da projeção, justamente para que, né, possa trazer aí uma certa euforia, né, pessoal? Os compradores adentrando nos mercados de renda variável e fazendo com que o preço possa subir novamente. Beleza, pessoal? Então, eu acho que no gráfico é isso, tá? A gente vai manter as mesmas referências, né? Sem muitas alterações. Basicamente, seguimos aí dentro do canal e vamos aguardar o payroll amanhã, muito importante. Acredito que será aí um divisor de águas e torcer para que venham bons resultados, né? Justamente para que os compradores possam, né, começar aí uma retomada do preço, uma movimentação em blocos, buscando níveis superiores, né? Quem sabe aí já na proximidade dos 116, 750, fazendo alusão à abertura e o fechamento desses dois candles, ou até mesmo aqui na média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, na proximidade aqui dos 117,330. Enfim, a gente tem aí algumas possibilidades, né, de retrações, né? Evidentemente são pontos mais importantes que eu enxergo aqui neste momento, né? E sendo mais otimista ainda, né, pessoal? Quem sabe a gente buscar aí a proximidade novamente dos 118, enfim, 117.800, fazendo alusão aqui a esses pontos que são importantes, né? Quando a gente analisa aqui, a gente tem a abertura, a gente tem o fechamento, que a gente tem um fechamento também, que a gente tem um fechamento também, enfim, são, né, níveis importantes a serem analisados. Mas basicamente é isso. A gente se encontra num dilema, né? Poucas evidências no presente momento. A nossa felicidade é que, de uma forma ou outra, seguiu aí o cenário, né, que poderia acontecer no dia de hoje. A gente, obviamente, torce para que amanhã dê tudo certo e tenhamos aí, né, mais um dia de recuperação aqui no Bitcoin.
Beleza, pessoal? Acho que é isso então no gráfico. Acho que não faltou mais nada. Ficou bastante claro aí para vocês o que está sendo o cenário de agora em diante, tá? Na minha concepção, creio que seja isso. E vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas, ver se a gente identifica alguma alteração mais contundente ao que tange o posicionamento dos lotes. Então, lá, pessoal, a gente, quando analisa aqui pelo lado dos vendedores, a gente vê um livro totalmente pulverizado, tá? Ó. Então, isso aqui, pessoal, atrelado a um bom resultado do payroll, isso aqui é melzinho na chupeta para os compradores moverem preço, tá? Com certa facilidade. Ou seja, a gente tem pouco dinheiro posicionado aqui pelo lado dos vendedores, inclusive a gente vai ter uma acumulação maior na região dos 117.800, justamente na região que a gente mencionou, referente aqui, pessoal, ao encontro de abertura, fechamento, máxima e mínima de preço, tá? Então faz sentido sim esses lotes posicionados a este nível, então, válido salientar com vocês, e posteriormente a gente vê mais acumulação somente lá na região do 119 e posteriormente na região próxima ali do 120. Aí a gente já tem um pouco mais aí de 22 milhões de dólares, já é uma barreira mais imponente, mas mantém aquilo que a gente enxergou no livro no dia de quarta-feira, né, pessoal? Hoje já é sexta, então fazendo alusão de que a análise de hoje é referente ao do dia 31, né? Então quarta-feira a gente analisou, inclusive os lotes permaneceram aqui na proximidade destes níveis, tá? Então, legal, pessoal. Olhando pelo livro aqui dos vendedores, a gente tem um baita potencial atrelado aí a um bom resultado do payroll, que vai facilitar bastante aí a vida dos compradores, ao que tange a busca por novos níveis de preço. Então, é um ponto bem positivo aqui para nós, tá? Vamos dar uma olhada aqui pelo lado dos compradores. A gente vê também, pessoal, um livro pulverizado, uma maior acumulação aqui na região do 114, tá? Então, temos aí quase 10 milhões de dólares posicionados, região do 114, ainda é próximo aqui do nosso suporte. Então, por isso que a gente, né, exige a confirmação de rompimento, justamente porque muitas vezes pode caracterizar um falso rompimento, né, e pegar vocês de surpresa. Então, todo cuidado é pouco. Aqui na proximidade dos 114, evidentemente, a gente tem aí algum dinheiro posicionado justamente para que, né, os compradores possam reagir caso o preço venha, né, a retornar. Mais para baixo aqui, pessoal, talvez aí na região do 113, ok, virada de milhar, pessoal, é muito comum, assim como na região do 112, porém, a gente sabe que o nosso suporte abaixo aqui, pessoal, da base do canal, a gente tem acumulação de lotes também, e evidentemente é válido salientar que esse nível, né, é bastante conflitado em virtude do que foi o passado, pessoal. A gente teve aqui o mercado buscando a região do 112, né? Posteriormente, ficou bastante tempo batendo cabeça, lateralizado, enfim, fomos buscar ali a região dos 98 e só posteriormente a gente conseguiu romper. Então, evidentemente, né, o preço retroagindo aqui na região de 112, os compradores com certeza não irão querer, né, pessoal, perder essa região e novamente voltar para baixo. Então, a gente deverá ter sim uma reação mais incisiva por parte deles, tá? Mas vamos por partes, a gente tem muito
chão para percorrer, né, sem atropelar o processo. É óbvio que, né, num cenário hipotético e bem ruim, concretizando um rompimento aqui, pessoal do suporte, aí sim a gente vai considerar a reação aqui na região do 112. Mas enfatizo aí que temos acumulação de lotes, quase 13,32 milhões posicionados. E aí, mais abaixo, a gente tem um pouco de lotes posicionados, porém, acho que não é válido neste momento compartilhar, em virtude aí da distância do preço a mercado. Beleza, pessoal? Acho que é isso, então. Ficou bastante claro aqui o que está rolando no livro. A gente tem tecnicamente um dia positivo analisando o livro aqui, olhando pelos vendedores. E vamos torcer amanhã, pessoal, para um resultado aí bacana no payroll, né? A economia norte-americana mostrando a sua força, o seu ímpeto e trazendo aí, né, os investidores para a mesa, adentrando com bastante dinheiro, fazendo com que os mercados possam subir novamente. Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente a sua presença. Você que está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é muito importante para o engajamento aqui do canal de forma orgânica. Fechado? Uma boa noite para você, um grande abraço e até mais tarde.